Olá, sejam bem-vindos ao último módulo do curso Descubra-se como um ser energético. Como eu falei para vocês nos módulos anteriores, existiria um módulo em específico para falar sobre a nova energia planetária, essa energia de ascensão e todas as aberturas que estão disponíveis para a gente nesse momento, sejam elas de ferramentas, de sabedoria espiritual, de conhecimentos que estão sendo canalizados, né, por vários canais na humanidade, trazendo essa sabedoria desse momento planetário com todas as possibilidades que existem. Eu gostaria de frisar aqui que nós vamos num terreno um pouquinho além do conhecido, talvez, para algumas pessoas. Para outras, talvez isso já esteja internamente bem forte, bem quente, como a gente fala. Então, eu não venho com a intenção aqui num sentido de criar uma nova linha espiritual, uma nova religião, nada disso, né? E sim de trazer talvez alguns conhecimentos e informações que podem complementar o trabalho espiritual de vocês, seja qual for a tradição, linha espiritual, né, ou caminhada que cada um está. Vocês também não precisam concordar com tudo que eu falo, né? Pelo contrário, eu sempre falo para os meus clientes, falo para as pessoas no curso aqui, que questionem tudo, vão atrás, busquem, tentem ver, sentir, experimentar, e se isso fizer sentido, isso ressoar, ok, estamos na mesma página, estamos trabalhando, e se não gostar, se não concordar, ninguém precisa assistir, né? Pode até mesmo assistir sem concordar, de repente tem coisas na vida que a gente não concorda num certo momento, depois abre uma outra consciência pra gente. Então esse último módulo aqui a gente vai estar trabalhando justamente nessa nova era, na nova energia planetária, não no termo nova era como se foi utilizado meio até mesmo pejorativo durante um bom tempo, lá vem aquelas pessoas da nova era, mas é muito mais no sentido da consciência messiânica, né? Essa energia de paz, de viver em amor, né? Da ascensão planetária a um nível de consciência mais elevado, onde as pessoas despertam para essa realidade interior. Eu espero que, se for da vontade do Criador, da luz, nós tenhamos um curso específico só nesses assuntos, que provavelmente, se vier a acontecer, vai ser chamado de também aprofunde-se como um ser energético. Da mesma forma, primeiro descubra-se como um ser energético, daí aprofunde-se como um ser energético, e a gente vai estar aprofundando justamente nesses conhecimentos que eu vou estar dando uma introdução para vocês. E ao mesmo tempo, no final desse segmento, né, desse módulo em si, eu vou estar passando para vocês uma ativação energética desenvolvida também pela Peggy Phoenix Dubrow, que é uma das pessoas que representa também essa nova consciência planetária, trazendo alguns conhecimentos para a gente, que é uma ativação associada às nossas camadas do DNA, 12 camadas do DNA associadas ao conhecimento espiritual que está despertando para toda a humanidade, que eu vou explicar já aqui para vocês. Lembrando que isso é algo introdutório para ser aprofundado e muito mais, né, de vocês experimentarem entrar em contato com essas informações, justamente para que vocês sintam, porque quando vocês estão em contato com isso internamente tem algo que ressoa ou às vezes não, e tá ok, não tem problema nenhum. Então esses conhecimentos de hoje, eles vão estar baseados principalmente nos ensinamentos canalizados por Kryon, né, através de Lee Carroll, que é o canal original de Kryon. Vocês podem pesquisar lá no site, né, de kryon.com, até mesmo cryonportuguês.com, aqui no Brasil, das traduções do Gustavo Amorim. O que significa, o que é, né? Mas vamos falar de um grupo, uma sopa de energia representando uma pureza
cósmica que está trazendo informações, que está trazendo uma energia sobre essa mudança consciencial no planeta, principalmente a mudança do eletromagnetismo no planeta. Não vou me adentrar muito nas especificidades disso, o que é exatamente, não é uma entidade em si, né? Mas pensem em inteligências espirituais que estão auxiliando a nossa humanidade nesse momento de ascensão espiritual. Então, no próximo segmento aqui, a gente vai começar falando de algo chamado de convergência harmônica. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo convergência harmônica ou até mesmo de um evento posterior chamado de concordância harmônica. Eu vou tentar trazer, óbvio, de uma forma mais simples, através de metáforas, até mesmo talvez algo mais simbólico, de algo que representa um evento espiritual que está para além do tempo, né? Está para além da materialidade. Então vou tentar trazer algumas representações mais palpáveis para que a gente possa entender de forma mais simples. Mas basicamente é de que a cada 25 anos no nosso tempo linear aqui, existe uma mensuração, né, num nível espiritual, ou seja, eles medem no planeta qual é o nível frequencial que está. Né? No caso aqui a gente está falando que é medido o nível de amor e compaixão do planeta. E desde a criação dessa nossa civilização, a cada ano, assim, essa frequência ela vinha baixando um pouco mais. Até que, né, em 1987, mais precisamente em agosto do nosso tempo linear, todos os eus superiores, ou seja, as almas das pessoas, né, as partes superiores das almas das pessoas que tinham uma centelha, uma parte encarnada aqui na Terra, ou que viriam encarnar na Terra também, pensem assim, se reuniram, pois em 1987 esse nível de vibração do planeta estava aumentando, ao contrário do que antigamente se previa, né, que era de baixar e até mesmo a humanidade caminhar para uma certa destruição. E até algumas profecias tinham, né, apesar de algumas tradições mais profundas sempre trazerem, né, como o Kabbalah, por exemplo, de o momento que a gente chegaria na era messiânica, que não teria uma autodestruição do planeta. Então, nesse momento, em agosto de 1987, houve essa mensuração que foi chamada de convergência harmônica, ou seja, todos os eus superiores se reuniram, teve essa convocação. Então, todos que possuíam um fragmento, uma centelha, aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, né, se reuniram e resolveram, né, de comum acordo, lembrando que eu estou utilizando uma linguagem simbólica, de que iriam resgatar até mesmo, às vezes, consciências inferiores, né, que tinham deixado aqui, porque outras partes da alma estavam trabalhando em outros sistemas. O que eu quero dizer? A alma não tem uma parte só aqui que encarna no corpo. Então, a gente sabe também, através das tradições, que nós temos níveis de alma que acabam nem entrando no corpo de tão elevado que é. Porque se toda a nossa alma encarnasse no nosso corpo ele se destruiria, né? Ele queimaria a energia divina que é. E no caso, essas partes superiores da nossa alma, que também estão em comunhão e unificadas com outros grupos de almas, né, com outros eus superiores, resolveram justamente entrar em contato com esses fragmentos, resgatar essas questões não resolvidas e realmente ajudar na elevação frequencial do planeta. Então, o ato final desse conclave foi a convergência harmônica. E nessa convergência harmônica teria os próximos 25 anos quase como um teste se a gente continuaria nisso ou não. Então, muitas almas começaram a encarnar mais no planeta, almas muito elevadas também para auxiliar no processo. Muitas já tinham encarnado antes para auxiliar, né, nesse processo de elevação, mas mesmo correndo o risco de sabendo que talvez teriam que desencarnar antes do tempo.
E essas almas, que nós já vamos falar daqui a pouco, são chamados dos adultos índigo. E posteriormente, né, nas próximas gerações, começaram a vir ainda maior número, não só as crianças índigo, mas como crianças cristal, e aí começaram a aparecer várias outras subdivisões. Então eu vou colocar um nome mais geral para essas crianças índigo com funções um pouco diferentes. Mas elas eram o quê? Elas eram identificadas de acordo com a cor da sua aura, que representava a característica espiritual daquela alma. No entanto, e como a gente sabe disso, mas aprofundaria nesses conhecimentos da nova energia, nós não estamos fadados a viver numa certa frequência. A gente sempre pode mudar a nossa frequência, a gente sempre pode ir uma oitava acima, a gente sempre pode também mudar a cor da nossa aura num aspecto de manifestação aqui nessa vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma das aberturas do nosso planeta, um dos potenciais para os seres humanos que manifestam o seu livre-arbítrio, justamente de vibrar numa frequência mais elevada. E para isso acontecer no planeta, e aí entra a função de Kryon, pensem num grupo responsável pela energia eletromagnética do planeta, ou a rede magnética do planeta. Então, para ter uma transferência de energia, para ter uma entrada e saída de algo diferente, mais elevado, toda a rede magnética do planeta ela tinha que ser transformada. E esse grupo, né, vindo da fonte criativa de Deus, da luz, do infinito, vem justamente para modificar a nossa rede magnética do planeta, justamente para transformar as energias que estão sendo trocadas aqui, para que o planeta tenha um impulso, uma ajuda a vibrar numa frequência mais elevada. A outra mensuração antes disso, né, foi lá pelos anos 60, depois a próxima 87 e seguinte de 2012, que seria o teste, mas nós já passamos esses testes. Então nós estamos nesse processo de ascensão. Mas como falam, eu gosto da linguagem dos místicos judeus, né, antes da chegada da era messiânica, da nova energia, da unidade na paz no planeta, a velha energia, ou aquela energia de obstinação, né? A energia mais do egoísmo, ela esperneia para sobreviver. Imaginem um jogo de futebol, um time vai lá, faz um gol. Eu penso aqui no Rio Grande do Sul, que tem o Grenal, o Inter e Grêmio. Imagina, o Inter vai lá, faz um gol, o que ultimamente está meio difícil, mas vai lá, faz um gol. E, naturalmente, quando o Grêmio toma um gol, ele vai falar assim: não, vou ficar aqui sem fazer nada, não vou contra-atacar. Inter, pode fazer, continua, entra a luz tranquila. Não, por outro lado, o outro time vai contra-atacar, vai querer atacar. Mas no caso que a gente está falando aqui, quando entra muita luz nova no planeta, a velha energia ou as energias densas, elas tentam se segurar, elas tentam sobreviver, elas esperneiam. Mas eu falo justamente, voltando ao que os místicos judeus dizem, né? Antes do nascimento de uma nova consciência, né, existem as dores do parto. E nesse momento a gente está vivendo as dores do parto planetário de uma nova consciência. Mas a luz, ela está por trás, ela está ali. A energia do amor, que não aparece na nossa mídia muito, ela está fazendo também todo o movimento de limpeza e purificação, para que nada fique mesmo embaixo do tapete, seja num nível individual, pessoal, e eu me vejo nisso todos os dias, saindo algo novo, como num nível coletivo. Pensem numa casa que tem um porão fechado, tu abre aquela porta daquele porão, e tinha um monte de móvel guardado e tudo. Ficou fechado, 30 anos. Tu abre, liga a luz, quando tu vê, mexe um tapete, mexe um móvel, sai barata, sai escorpião, sai tudo. Ah, não estava ali? Sim, estava ali, só que a luz entrou e agora a gente está vendo. Então está tudo vindo à tona nesse sentido. E para realmente ficar ainda mais evidente, eu não me esqueço que a Miriam Liberov, que é a esposa de um rabino, ela falou: Guilherme, não se preocupe, ela me ensinando há alguns dias, né, quando eu estudava Kabbalah com ela não se preocupe, Guilherme, que esse movimento que a mídia mostra hoje em dia,
né? É um movimento que se associa a flores de um buquê. Ela é bonita numa certa forma, se apresenta, mas ela já saiu da Terra. É só questão de tempo que isso já vai morrer. Então, é quase tem a data já de expiração. E é justamente isso que a gente está vivendo agora. Essa aparente confusão, essa aparente caos que nós vivemos nesse momento é justamente essas flores do buquê, as dores do parto, porque a luz está entrando e está entrando com muita força e, óbvio, precisa evidenciar essa escuridão que tem planetária, começando pela nossa interior. É óbvio que nessa nova energia, muitas ferramentas vieram aqui para nos auxiliar no processo. E eu vou falar algumas dessas características num próximo segmento, óbvio, características gerais dessa nova energia em si. Mas representa justamente todos os seres humanos que resolvem manifestar sua divindade, né? Os conhecidos guerreiros da luz, mas não algum tipo de combate ou briga com alguém, e sim, né, o combate, aquele combate interior de querer e vibrar num nível mais alto, né? O que para algumas pessoas isso não vai ser tão lógico. E a gente tem ferramentas, a gente tem até uma possibilidade de utilizar a evolução da nossa anatomia energética nesse processo. E ainda depois disso, em 2003, nós tivemos o que é chamado da concordância harmônica, que vendo os potenciais de elevação que nós teríamos, também esses eus superiores se reuniram e foi feita uma outra pergunta, não só com relação à elevação da frequência do planeta, e sim, a pergunta foi mais num nível pessoal. Vocês desejam manifestar todo o potencial do DNA de vocês? Vocês desejam manifestar o DNA espiritual de vocês? Ou seja, realmente manifestar todo o potencial que esse corpo físico, nesse momento, pode trazer nesse planeta? Lembrando ainda mais dessa divindade interior e da assinatura do Criador no nosso DNA. Então, no próximo segmento, eu vou trazer para vocês algumas outras informações a respeito também do que está acontecendo num nível pessoal e a ligação da mudança do eletromagnetismo do planeta com a nossa evolução espiritual. Como eu abordei antes com vocês, essa mudança do eletromagnetismo do planeta foi para que justamente a gente pudesse viver a realidade dessas novas energias elevadas, puras do espírito, do infinito, nesse corpo físico, porque a gente sabe que o eletromagnetismo ele afeta a nossa biologia. Então, os campos eletromagnéticos ou magnéticos, eles afetam até mesmo a nossa consciência espiritual. E o campo eletromagnético do planeta é o que mantém esse planeta como uma unidade. Nós mesmos aqui, o que nos mantém como uma unidade, como um ser, é o nosso campo eletromagnético, ou seja, a nossa energia eletromagnética, que é como se fosse uma cola para as coisas. Então, a nossa energia pessoal, a nossa anatomia tem que estar conectada, né, com essa energia eletromagnética do planeta. Se a gente for ver os nossos processos básicos de pensamento, né, eles são elétricos também, né, aquelas reações que tem dentro do nosso organismo, no nosso sistema nervoso. É simples de ver, coloca o dedo numa tomada, tu vai ver que tem eletricidade pura no teu organismo, né? E portanto, possuem também propriedades magnéticas, aqui falando num nível científico, até mesmo espiritual. Então, todos os nossos corpos são nervos, são músculos e são eletroquímicos nas suas funções. Então, nesse caso, essa comitiva de Kryon, esse grupo espiritual, veio justamente para ajustar o sistema magnético da Terra
reequilibrar para que a gente possa justamente se ajustar, elevar e vibrar numa frequência mais elevada a partir do nosso próprio campo. Então nós temos possibilidades, por exemplo, de sustentar uma carga energética ainda maior sem precisar, por exemplo, desencarnar e vir numa outra vida. Nós temos possibilidades também de liberar karma a partir da nossa própria anatomia energética. A gente tem a capacidade, por exemplo, que nós já vamos falar disso, vamos dizer que o nosso receptor pudesse sustentar uma carga de, 110 volts. E nesse caso, ampliando a partir do trabalho da energia pessoal, do livre-arbítrio, para 220, 330, 440 e além, dependendo do trabalho, da dedicação, a entrega e o livre-arbítrio de cada um. Isso está disponível para toda a humanidade. Mas é óbvio, talvez algumas pessoas já sejam pioneiras trabalhando com isso, outras já trabalhavam há muito tempo, né? E talvez algumas já estejam despertando e outras talvez nem queiram entrar em contato. Mas talvez essas que não queiram entrar em contato nesse momento, elas vão sendo puxadas juntos por uma outra lei da física, né? Que não só a lei da ressonância, mas a lei do arrasto, no sentido de aqueles sistemas que têm maior coerência acabam trazendo os sistemas de menos coerência junto. Mas não num sentido de evangelização, não no sentido de forçar algo a alguém, mas muito mais num sentido de cada um acender a sua luz e a sua vibração e os campos vão conversando. Não tem nada de coerção com ninguém, não tem forçar nada a ninguém. Isso é uma das primeiras leis cabalísticas dos grandes sábios. Não há coerção em espiritualidade. Se existir alguma coerção, ou vai ter um afastamento, né, ou uma mudança momentânea, mas não é nada de cedimento, porque o ser humano ele precisa utilizar o seu livre-arbítrio. E nesse caso da chegada dessa comitiva para a mudança do eletromagnetismo do planeta, envolve também, né, uma inclinação ainda mais significativa, né, do polo, né, do norte magnético. Óbvio, ele já era inclinado, não era bem alinhado, mas agora ainda mais significativo. E os cientistas comprovam e trazem muito isso. O que representa num nível pessoal? Justamente num nível pessoal, a gente tem a possibilidade de sentir, mas não como um sentimento, mas ter a percepção mesmo dessa fonte de amor infinito, né? do Criador, essa experiência direta e sem intermediários que cria essa paz interna e que está para trazer essa paz no mundo da mesma forma. E nós temos uma estrutura, uma evolução da nossa estrutura energética para poder não só captar, ancorar mais dessas energias e ainda mais compartilhar com as outras pessoas e com o todo o planeta. E é como a Peggy Phoenix Dubrow fala, ao caminhar a gente abençoa o planeta e o planeta nos abençoa. E ela trouxe uma estrutura justamente interdimensional, multidimensional, chamada de malha de calibração universal, que é a evolução da nossa anatomia energética. É justamente uma percepção de como funciona a nossa energia em si, ou como ela chama, o motor da nossa Merkaba, o motor da nossa carruagem de ascensão. E aqui a carruagem no sentido sim de nos levar a algum lugar, de elevar, mas também de trazer algo para esse plano. Então nós temos uma estrutura de 12 chakras evoluindo da nossa sistemática anterior, da anatomia mais esotérica, né? 12 chakras principais, de 7 para 12 que nós abordamos no curso. E também nós temos um aparato, longas fibras, onde a nossa consciência se organiza. Então no próximo segmento aqui, eu vou trazer para vocês algumas das características da nova energia e vou falar também um pouco mais especificamente da nossa malha de calibração universal, falar também de alguns dos tipos de índigo, entre outras coisas mais. Agora eu vou compartilhar com vocês 6 qualidades ou 6 atributos assim do poder do humano nessa nova energia.
É óbvio, isso aqui é uma introdução, né? Tem um conhecimento vasto com relação a isso, está disponível para todo mundo, né? Tem internet, tem livros, tem muitas pessoas compartilhando informações sobre isso. E como eu comentei com você, se tudo correr bem, nós vamos ter um curso Aprofunde-se como um Ser Energético, justamente nessa linha de trabalho em si. Tá? Então vamos começar pela primeira. O que tem de diferente agora no planeta para a gente? Número 1, a meditação grupal tem muito mais força, num sentido de pequenos grupos se reunindo, né, com uma certa intenção coletiva, com um trabalho óbvio que traz uma pureza, né, que traz uma intenção de harmonia, de equilíbrio, de empoderamento do ser humano. E no caso, assim, um grupo de 8, 10, 12 pessoas, Cryon até mesmo fala que é muito mais forte até mesmo que o estádio cheio de futebol com pessoas vibrando numa baixa frequência. Tamanho o impacto daquilo que ele chama a velha alma no planeta, aquela alma, aquele guerreiro da luz que continua vir e voltando, trabalhando não só na sua elevação, na sua transformação, aprendendo coisas novas, com novas lições de vida e ao mesmo tempo fazendo esse trabalho, vamos dizer, nessa batalha cósmica de elevar a frequência do planeta em si. A segunda característica em si é de que o planeta foi dado uma chance de vibrar numa frequência mais alta e isso envolve o ser humano também. Então ali, a partir da década de 90, 91, 92, começaram a chegar várias ferramentas, várias terapias no sentido mais inovadoras, energéticas, para auxiliar no nosso processo de ascensão. Então a gente traz, por exemplo, dentre várias que existem por diversos canais, mas as canalizações de Cryon começaram nesse momento. Por exemplo, cura reconectiva, reconexão foi trazida por Dr. Eric Pro nessa época também. As canalizações lá do Stargate também começaram muito próximo a essa época. Theta Healing veio nesse sentido. Nesse momento, as próprias constelações familiares, há pouco eu também descobri que foi mais ou menos nessa época que o Bert Hellinger começou a trazer para acelerar o nosso processo de cura sistêmica e familiar e ao mesmo tempo também as informações começaram a trazer, a Peggy Phoenix Dubrow começou a trazer essas informações e começou a receber a malha de calibração universal. E eu não sei se vocês se lembram, num curso que nós falamos anteriormente, aqui num dos módulos que nós falamos antes, de uma nova teoria da consciência que o Dr. Dirk Major, né, da Holanda, o professor da Universidade de Groningen, trouxe a nova teoria da consciência e vendo a nossa mente em si como num formato de um campo eletromagnético, como um toroide que está em constante conexão com a energia cósmica, né, com esse campo de informação, mas ao mesmo tempo tem uma existência separada, né? Então tem uma transmissão de energia, no caso da nossa consciência, que é um campo cósmico, através até mesmo depois para o nosso cérebro. E justamente ele traz o funcionamento dessa estrutura energética, ou melhor, dessa nossa consciência muito parecida com o funcionamento que ele diz de um buraco negro, e essa é a teoria. E hoje se sabe justamente, né, que o nosso corpo emana um campo eletromagnético, o coração emana um campo eletromagnético, o cérebro emana um campo eletromagnético. Mas aqui a gente está falando em algo que vai além, é justamente de como a nossa consciência se organiza. E eu ouso a dizer aqui justamente, né, isso talvez futuramente seja comprovado, que justamente a malha de calibração universal, que é a nossa anatomia energética que a PEG traz para a gente da nossa evolução, é justamente disso que eles estão falando nessas últimas teorias mais atuais. Então pensem assim em algo que é nosso e que está disponível para toda a humanidade para acelerar o nosso processo.
pertence à humanidade, vem por um canal, sim, e agradecemos, honramos esse canal, mas ao mesmo tempo pertence à humanidade, a cada ser humano, como cada ser humano tem os braços, as pernas, cabeça, nós também temos essa anatomia energética que nós decidirmos usar. É a mesma coisa, se tu tem uma mão e tu não usa, ela vai ser um peso para ti. E da mesma forma a anatomia energética, a malha de calibração universal é por onde passa todas as nossas experiências espirituais, por onde a gente tem as trocas de energia. Quando a gente faz um trabalho de energia em si, perpassa a nossa malha de calibração universal, o nosso sistema de chakras. Então, quanto mais ela estiver ativada, qualquer outro trabalho vai se potencializar. Óbvio, existem técnicas, existe o EMF Balancing Technique para ir ativando, né, partes da malha, mas a malha pertence à humanidade, está disponível para a gente. O ser humano, se ele tiver a sua intenção, se ele tiver a sua prática, o seu conhecimento, ele pode ativar isso. Né? Essa sabedoria está dentro, é uma, vamos dizer, uma emanação do nosso DNA. Mas mais específico sobre a malha de calibração universal, ela é a nossa conexão pessoal com a energia da malha cósmica, essa energia que tem disponível infinita nesse cosmos em si. Então ela nos permite usar essa energia da malha cósmica, né, como um transformador elétrico, como se fosse trocando de um circuito para outro, e permeia todos os nossos corpos, permeia todas as nossas dimensões. Então parece assim um sistema de infinitas fibras de luz, né, que é a soma justamente do campo eletromagnético que sustenta, né, esses campos de energia e a nossa estrutura cristalina, o nosso código, o nosso DNA. Então, nesse momento planetário, a gente tem ainda um nível de liberdade mais disponível, né? E quanto mais energia fluir, não só no nosso sistema, mas no nosso canal central, mais a gente vive nesse eterno agora. Mais a gente consegue ancorar níveis superiores de alma nesse sistema e manifestar aqui. Então todo esse sistema de chakras ele pode se unificar e ser manifestado nesse aqui e agora. Ah, uma panaceia vai resolver tudo? Não, a malha não resolve tudo. O que resolve em si é o ser humano utilizando seu livre-arbítrio, trabalhando, se calibrando, intencionando, meditando e, acima de tudo, transformando seus pensamentos, palavras e ações. Porque os pensamentos, palavras e ações é o que circula justamente no nosso campo. E a nossa existência gera cargas energéticas não só para a gente, né, mas que afetam o todo. Então a gente está falando numa linguagem de energia com todo o planeta, com todo o universo em si. Então a gente percebe que tem muito mais responsabilidade naquilo que a gente chama de cocriação nessa vida do planeta Terra. E essa vida que a gente chama coletiva do planeta Terra é criada por emissões de energia que cada pessoa está emanando, ou os padrões energéticos, pensamentos, palavras e ações diariamente para o todo. E como a gente transmite, isso nos é respondido. É óbvio que existem especificações com relação a partes da malha, o que representam, mas vocês têm uma ideia geral. Como eu falei para vocês posteriormente, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco mais, né, dessa sabedoria, até das ferramentas que existem para ativar cada vez mais o nosso DNA espiritual, para que a gente possa realmente sustentar uma carga energética maior, ancorando o nosso ser, ancorando e trazendo, encarnando mais de quem a gente verdadeiramente é. E nesse ponto em si, que eu compartilho para vocês, que eu falei exatamente antes, né, que muitas almas, no caso os índigos, começaram a encarnar no planeta, aqui colocando com um guarda-chuva maior. Né? De acordo com as primeiras informações que vieram, né, através de Lee Carroll e da Jan Tauber, eles falam que cerca de 90% dos adultos, né, com 30 anos para cima, eles são índigos. E nesse caso, no caso eram crianças índigo quando começaram a vir, né? E nesse caso em si, isso não quer dizer a índigo é elevado, eu falo muito isso no meu livro A Linguagem do Universo.
existe um potencial de manifestar essa energia, mas vai depender do livre-arbítrio da pessoa justamente de acordar para essa energia. Às vezes, quanto mais sensível a alma, às vezes mais dificuldade tem. E o próprio processo de trabalhar com a nossa malha de calibração universal é para ajudar num nível energético o ancoramento dessas almas em si. Mas eu vou colocar assim de formas gerais, né, os 4 tipos principais dos chamados índigos que vieram num primeiro momento. Óbvio que posteriormente teve um desdobramento, especificações, né, até foi criada algumas hierarquias ou até outros nomes que fazem sentido com características em si, né, por vários outros autores. Aqui no Brasil tem uma pessoa que escreve bastante sobre isso e contribui para muita gente, que é a Ingrid Canhete. Então ela tem os livros, né, que fecham muito com as informações de Kryon, que é os livros Crianças Índigo, que vieram antes, né, Adultos Índigo, trazendo as características, Crianças Cristal também, Adolescentes Cristal. Todos esses livros são justamente trazendo essas... muito parecido com as informações do que Kryon trouxe para ajudar o relembrar. Mas isso não resolve essa situação. O que eu quero dizer? Que cada um tem que fazer o seu processo diário, trabalho, a manifestação em si. A Jan Tauber e o Lee Carroll trazem 4 tipos principais, né, de índigos num primeiro guarda-chuva que surgiu. É óbvio que muito veio depois e vocês podem buscar informações com relação às novas crianças, né, que muitas ainda estão chegando com novas frequências, novas auras, né, mas lembrando que a gente tem sempre o potencial de transformar isso. Então, em linhas gerais, nós temos um primeiro tipo, que é o índigo humanista, aqueles que trabalham com as massas, né? No caso, médicos, advogados, professores, até mesmo, às vezes, políticos, por incrível que pareça, né? No sentido de servir as massas, né? São geralmente mais hiperativos, são sociáveis, mas trazem essa consciência para dentro das estruturas. E muitos desses vêm já antes para quebrar certas estruturas rígidas que existiam anteriormente, né? De quebrar certos muros para trazer uma nova consciência dentro do sistema em si. Um segundo tipo é aquele chamado do índigo conceitual. Esses estão mais interessados em inovações, em projetos, né? Então, engenheiros, astronautas, pilotos até mesmo, né? Num sentido de trazer coisas novas, né? Trazer projetos novos, desenvolver novos conceitos. É óbvio que essas características vocês imaginam, vai manifestando desde pequeno. Imagina encarnando numa família que tem um sistema diferente, né? Com uma configuração cerebral de uma outra forma, o que isso não pode gerar, o que isso não gerou e não está gerando também. Um terceiro tipo é o artista, né? São aqueles, o nome até já fala, que tem aquela abertura para o lado mais da arte, da música, né? Ou até mesmo... por exemplo, um cirurgião, né, que precisa, que é uma arte de certa forma, mas estão inclinados por uma criatividade maior, até mesmo uma criação de algo novo nesse sentido da beleza, da harmonia em si, daquilo que toca a nossa alma. E um quarto tipo geral de guarda-chuva, lembrando, né, óbvio que tem muito mais características a respeito de cada um e depois outras gerações que vieram depois também, que é o índigo interdimensional. Esses até eles comentam que são mais altos do que o normal, né? Mas eles trazem justamente a consciência de novos conhecimentos, novas filosofias, até mesmo novas religiões do mundo. Eles podem até se tornar um pouco... como se chama, um pouco mais vaidosos em si, né? Pessoas que se gabam um pouco, mas geralmente esses são os que não se encaixam nos outros 3, e eles trazem justamente, às vezes, uma quebra do status quo, principalmente associado à espiritualidade. Então vou deixar para vocês aqui uma imagem de algum dos livros que tem para vocês consultarem um pouco mais, né? E, óbvio, tem muitas fontes no mundo com relação a esses conhecimentos, mas é sempre bom, né, ver conhecimentos que talvez tenham uma energia
uma mensagem associada mesmo à elevação e o amor. No meu próprio livro eu trago um pouco dos resumos do que significa índigo e cristal também, baseado nesses autores que eu falei para vocês, mas também trazendo um pouco da experiência pessoal nessa caminhada e o quanto isso às vezes pode ajudar e até mesmo atrapalhar. É óbvio, é um ponto de vista dentro de vários pontos de vista. E no penúltimo segmento, né, porque o último vai ser a ativação energética, eu vou falar aqui do nosso DNA interdimensional. Lembram que eu comentei que na concordância harmônica em 2003 nós dizemos sim para a ativação mais completa do nosso DNA? Sim, exatamente. Nós temos muito dentro do nosso DNA, dados dentro do nosso DNA, não só o código genético em si. Então a gente vai estar trabalhando a respeito, a gente vai estar falando a respeito de todas essas camadas do nosso DNA que estão disponíveis para a gente no próximo segmento. A partir de agora, eu vou dar uma introdução bem breve a essas camadas do nosso DNA. A gente sabe que durante muito tempo a ciência, através das suas pesquisas, achava que apenas um pequeno percentual em si do nosso DNA continha o código genético em si e que todo o resto que tinha era chamado de junk DNA ou lixo. Alguns falavam assim, não, só o código genético é 3%, 7%, 10%, varia de pesquisa a pesquisa, mas o que muitos falavam é que esse junk DNA era simplesmente o resto da nossa evolução. E aí, com mais pesquisas, com mais aprofundamento, viram justamente que essas outras partes do DNA contêm dados. E essas partes respondem também a certas frequências. E essa é a informação que está sendo muito canalizada aqui para a gente. Porque se a gente for ver, e isso os cientistas já nos dizem, o DNA ele emana um campo de energia, um campo eletromagnético, tem uma emissão também de luz e biofótons. E no caso, o nosso campo de energia, a nossa Merkaba, é uma emanação do nosso DNA, que a gente vai ver o DNA espiritual. Mas o que eu vou trazer para vocês justamente são as informações que Kryon traz, mas outros canais também falam, sim, do que está e o que contém nessas 12 camadas e o que tem de potencial para a gente ativar, porque o potencial está justamente na mão do ser humano. E o ser humano tem esse potencial de manifestar, tem o potencial de ir uma oitava acima, sempre tem o potencial de assumir as rédeas da vida e dirigir a sua carruagem em si. E no caso aqui, o DNA serve como essa ponte entre ciência e espírito. Quanto mais camadas do DNA estiverem ativadas, mais a gente está vivendo plenamente todas as qualidades que nós temos como alma, né? Como um ser, como aquele ser que vem com certos trabalhos de continuidade durante existências e existências. Eu quero deixar bem claro aqui que eu vou estar abordando através de número as 12 camadas que a gente vai aprofundando, tá? Mas elas não são camadas que estão uma acima da outra, né? Pensem mais como Lee Carroll fala, Kryon fala através de Lee Carroll, que tem uma sopa de energia. Pensem, vocês colocam vários elementos, cenoura, alface, não, alface não, sopa não vai alface, mas cenoura, abobrinha, chuchu que não tem gosto só para ter vitamina, né? Entre outras coisas, coloca lá num liquidificador o sal e a água, de repente tu tem ali uma sopa. Então pensem nessas camadas num estado justamente de entrelaçamento quântico, tá? Onde elas estão todas interagindo, mas aqui eu vou falar com funções específicas de cada uma, falando em grupos de 3 primeiramente. Então, o primeiro grupo em si, a camada 1, 2 e 3, é chamada o grupo raiz, né? É o grupo que aterra. Ela é responsável pela transformação do ser humano, então diz respeito à nossa biologia, às nossas emoções, à vibração, à ascensão, à mestria, à própria cocriação, né? Que eu não mencionei antes, mas é uma das
coisas mais poderosas que nós temos nesse momento da humanidade seria a terceira da lista das 6 qualidades do poder humano, começando pela meditação grupal, a segunda, né, a vibrar no nível mais alto, a terceira, cocriação, a gente está com maior responsabilidade de cocriação na vida, no sentido de cocriar com o infinito, em alinhamento com o infinito, senão a gente pode se transformar também numa célula cancerígena no planeta, dependendo do que a gente está criando aqui nessa realidade. O quarto poder do ser humano, que eu deixei de citar e que é uma das coisas mais fortes, eu citei em outros módulos, é a intenção pura. Aquela intenção que vem de alma, aquele pensamento que vem intencionando algo, né, tem muito poder de criação, não só externamente, mas no nosso DNA, porque o nosso DNA ele está escutando o tempo inteiro. E a intenção agora tem muito mais força. É por isso que em todos os chakras, em todos os módulos, tem exemplos de intenções. Mas é muito mais de vocês experienciarem com vocês mesmos no dia a dia essas intenções em si. O quinto poder diz respeito à sincronicidade. A sincronicidade ela está muito mais palpável. Esses eventos conectados que chamam de coincidência estão nos trazendo muita informação todo o tempo, a toda hora. Então isso está muito mais perceptível. E o sexto poder humano é justamente vibrar nesse amor com A maiúsculo. Esse amor que faz parte da física, faz parte do pano de fundo da criação, que é muito mais do que um sentimento ou pensamento. É a cola por trás de todo o universo, é aquilo que une tudo e direciona tudo. Então, voltando aqui para o primeiro grupo, né, das 3 camadas em si, essas são justamente as camadas que aterram, sendo que a primeira é uma camada biológica, a segunda mais associada à nossa lição de vida, tá? E a terceira é a camada de ascensão e ativação. Como vocês podem ver aqui uma imagem, essa imagem ela foi inspirada, né? Foi canalizada também pelo Elan Cohen. Os nomes delas vêm em hebraico justamente porque o Kryon chama da linguagem espiritual do planeta. Foi quando o planeta recebeu, através do povo judeu também, a sabedoria de o Deus um, do monoteísmo, não no sentido de um Deus lá em cima, mas sim no sentido de que tudo é Deus, como os judeus falam, em Yod Milvado, não há nada além dele. Hoje eu não vou aprofundar muito, mas Kryon traz muito do papel dos judeus no planeta, né, em manter uma chama espiritual viva. Não é à toa que eles trouxeram uma sabedoria, né, do Deus Um, e lá mesmo foi o berço das principais religiões monoteístas do planeta, né, como o cristianismo e até mesmo o islamismo. E eles têm um papel grande também, não só kármico, não é à toa que eles são perseguidos por algum motivo, né? Não porque eles mereçam, mas quando tem muita luz, né? Às vezes tem muita inveja, tem muita perseguição. Então, neste momento, eles, além do papel de terem trazido uma consciência da unidade, né, mas eles não são únicos, tem vários grupos trabalhando nesse sentido, cada um com as suas missões, pensem numa equipe, cada um trabalhando da forma que tem que trabalhar, diferentes linguagens, diferentes conceitos em si, mas trabalhando para a luz, mas também tem um peso forte no planeta no sentido de trazer essa energia da paz e começando principalmente, né, no equilíbrio e paz entre eles, né, e com os seus irmãos. Mas voltando aqui, justamente por isso, a utilização da linguagem em hebraico, né, as letras hebraicas e o nome das camadas em hebraico, justamente para lembrar dessa consciência do Deus Um, né, dessa origem da consciência de unidade. E a primeira camada, o nome dela em hebraico, e nós vamos estar fazendo alinhamentos energéticos e ativações posteriormente, é chamada de Keter Etz Chaim, que significa a árvore da vida. Então pensem nessa parte da nossa camada biológica, por onde todas as outras camadas se expressam. O nosso código DNA está ali, talvez essa seja a única camada que seja realmente vista, né? No entanto, quando a gente expressa a intenção de ativar
memórias, lembranças, akashas, vibrar num outro nível é através dessa camada que se manifesta, a camada química, através do corpo humano. A segunda camada desse primeiro grupo, ela é chamada de Torá, Eser, Sfirot. É engraçado, né? Só fazendo um parênteses, a primeira, que é o nosso corpo, é chamado de árvore da vida por Kryon. É justamente aqui o nosso corpo, ele também é tem a mesma imagem e semelhança, né, do corpo da criação no sentido dos atributos divinos. A segunda camada se chama Torá, Eser, Sfirot, que no caso a tradução seria o projeto divino, o projeto da lei, o mapa divino da lei. Para quem conhece o hebraico, né, Torá é a sabedoria, né, que foi trazida para a humanidade, né, no sentido das diretrizes do que fazer do conhecimento espiritual. Eser é 10 e Sefirot Eser é 10 e Sefirot são as Sefirot que nós estávamos trabalhando, os atributos divinos. Então pensem, essa camada interdimensional falando do projeto divino da lei. Vocês façam as conexões que vocês puderem fazer. Então aqui essa é uma camada que ele chama a camada das emoções, a camada emocional, porque é justamente através das nossas emoções que a gente percebe ou não a nossa evolução. Aqui também está associado à camada da lição de vida, que nesse momento, eu não vou entrar nesses detalhes também, a gente tem a possibilidade de se libertar do karma e viver as lições de vida com muito menos peso em si. Então tem uma separação daquilo que a gente chama de lição de vida, aquilo que a nossa alma vem aprender, daquilo que a gente tem como consequência das ações que nós fizemos. Isso é mais um prêmio para a gente. E a terceira camada desse grupo é a camada interdimensional, né? Ela é a camada Netzach Merkavah Eliyahu. Ela é uma camada, justamente a camada de ascensão. Ela é mais próxima das energias superiores. Ela está associada à glândula pineal também. E quando a gente ativa essa camada, a própria glândula pineal cresce. Então, essa terceira camada, geralmente, ela é uma catalisadora das camadas anteriores. Então, nessa vida, de acordo com Kryon, ascensão significa passar de uma vida para outra sem morrer. Então, a gente tem essa possibilidade de acelerar vidas e vidas, encarnações e encarnações, numa única vida, justamente para acelerar o nosso processo. E ativação significa, né, converter algo numa forma reativa. Então essa é uma camada de mestria dentro da gente, é uma camada de ação. E ela comanda realmente a química, né, do nosso corpo para tornar algo ativo. E óbvio, naturalmente, influenciando as nossas emoções. No próximo segmento eu vou trazer o próximo grupo, as camadas 4, 5 e 6, que já são camadas mais profundas ainda. As três camadas que nós trabalhamos anteriormente são aquele grupo que é a Terra. Aqui a gente vai um nível ainda além. As camadas 4 e 5, 6 são chamadas do grupo da divindade. Ele é um grupo que informa, na verdade, como a gente está vibrando no todo e se a gente está pronto a despertar. Ele comunica essa consciência que nós somos um e que cada ser humano é único e uma vibração única no planeta. E existe essa comunicação sutil entre os seres humanos. Então, quando essas camadas elas são ativadas, a gente começa a entender mais a nossa evolução, a nossa elevação espiritual. Então, nós temos as camadas 4 e 5, elas trabalham em conjunto. Elas representam o nosso nome angélico. Pensem assim na energia que nós somos reconhecidos, né, aqui no planeta e no universo, a vibração, o pedaço de Deus. E esse pedaço de cada um de nós está representado aqui nesse planeta como se fosse num cristal. Isso é simbólico, tá? Cristal porque é algo que retém a energia. Fica aqui no planeta um registro justamente de cada pessoa e o que cada pessoa faz.
Não vou entrar ainda em detalhes, que é muita coisa, mas é chamado da Gruta da Criação. É um espaço esotérico onde a alma, antes de encarnar, visita e até mesmo visita antes de desencarnar. E cada um desses cristais representa um eu superior. Mesmo quando a gente desencarna, esse registro fica ali nessa Gruta da Criação, que não é um lugar físico e ninguém vai encontrar isso. Mas isso é um papo para um dia inteiro também, mas só para introduzir para vocês. E nesse caso, diz respeito ao que? Essas camadas 4 e 5. É o poder e luz, né? A energia cristalina fulcral, sendo que o nome da camada 4 é Urim Vetumim, que representa o grande poder e luz. E no caso, a camada 5, o nome é Aleph Etz Adonai, que descreve Deus, descreve a árvore da vida. Então as duas, camada 4 e 5, elas formam um valor chamado de 9. 9 é um número de completude, por isso que elas trabalham juntos, de finalização. E é interessante, uma das informações que Kryon traz para a gente é que no planeta agora, principalmente na América do Sul, é um dos lugares onde as almas antigas estão mais encarnando, justamente para trazer esse novo mundo a partir daqui dessa transformação. Então pensem a respeito disso, né? E nesse sentido, essas camadas nos mostram que nós estamos conectados com uma sabedoria do planeta. Então, se nós temos um registro que mantém as informações de tudo o que a gente fez no planeta, existe uma rede chamada da rede cristalina que também retém essa informação de tudo que os seres humanos fazem. E é justamente essa rede cristalina do planeta, que é uma rede esotérica, está liberando informações para a gente, né, num nível pessoal e também num nível coletivo, e potencializando, acima de tudo, a energia compassiva, a ação compassiva, que é o ato mais forte do planeta nesse momento. Então, a próxima camada, que é a camada 6, né, como cada terceira camada do grupo, né, modifica as camadas anteriores, ela é chamada, e esse nome vocês vão lembrar, de Eheyeh Asher Eheyeh, que significa, né, na outra linguagem, eu sou o que eu sou. Isso é como traduzido, né, mas significa muito mais eu sou o que serei. E essa camada é a mais divina das 12, é a camada do eu superior, a divindade dentro de nós, é chamada da camada da oração e da comunicação, onde a gente acessa justamente através desses estados meditativos. Ela tem uma vibração superior do que as outras camadas em si. E ela é o túnel, né, para acessar o outro lado do véu. Então, o ser humano que tem contato com essa camada 6 do eu superior, ela modifica tudo com que ela entra em contato. E ela facilita essa comunicação direta com o infinito, através da oração, da meditação, ou aquilo que nós chamamos a comunicação com o Espírito Santo, né? Então pensem no DNA nosso como um elevador, né? Um elevador, só que nesse processo de elevação aos novos níveis de consciência, talvez não seja tão confortável no corpo tudo o que acontece. Então algumas pessoas começam a experienciar até mesmo alguns sintomas não tão confortáveis, mas sabe que aquilo é para o bem e tem um porquê. Então tem pessoas que experimentam às vezes resfriado de um dia, dores de cabeça, às vezes até náuseas, dores do estômago. Mas tudo isso no fundo é justamente para que o corpo se assimile, né, e comece a entrar uma energia diferente. O próximo grupo aqui são as camadas 7, 8 e 9. Elas são chamadas das camadas lemurianas. Eu não vou entrar também nos detalhes sobre isso num próximo curso, Aprofunde-se como Ser Energético, talvez eu traga isso para vocês, tá? Mas dizem respeito a algo que foi plantado não só no planeta Terra ou no nosso DNA, como parte do plano divino, para que a gente chegasse nesse momento e pudesse manifestar aquilo que já existiu como experiência
em outras civilizações anteriores que estiveram justamente participando do plano divino e plantando as sementes para esse momento em si. Então nós temos a camada 7, 8 e 9. A camada 7, e aqui eu vou dar os nomes, é Kaduma Elohim, divindade revelada, mas elas também têm um nome que é chamado em lemuriano, porque diz respeito a essa frequência, né? A uma civilização que viveu no planeta e que vibrava no seu DNA a 90%, 100%, e que realmente plantaram informações na rede cristalina que agora estão vindo à tona, né? Todas as informações estão presentes no planeta e estão, como a gente chama, pop-up, estão vindo para cima. E o nome em si em lemuriano é Roá Yaui Maru, que é a linguagem mãe do DNA. Então, Roá é a terra natal, Yaui é DNA e Maru significa língua. Então, outros nomes para essa camada é a camada dragão, o criativo, semente estelar, o lemuriano, o índico. Acho que aqui traz muito para vocês do que significa essa camada, né? Então, pensem do potencial de uma semente biológica original, que ela como se estivesse guardada, escondida numa cápsula do tempo que começa a surgir, a aparecer nesse momento. Né? Não só internamente, mas no planeta como um todo, porque o planeta também tem centros de energia locais, né, que não só trazem novas energias, mas também absorvem, limpam energias. Lembrem, o planeta Terra é um organismo vivo. E a camada 8, o nome em hebraico é Rochev Ba'aravot, que significa Cavalheiros da Luz. Tá? E em lemuriano significa Aki Yaui Fractuar, que representa o quê? O registro mestre, registro dos mestres. Pensem no registro akáshico individual da nossa entidade divina na malha cristalina. Então, tem presente na malha cristalina justamente o registro completo de cada vida humana e de tudo que passou no planeta. E a última camada desse grupo é a camada 9. E ela diz respeito a uma camada de cura, que é chamada de Shekhinah Esh, ou a chama da expansão. E ela é uma das únicas ligadas à energia de um líder ou ser espiritual chamado de Saint Germain. Tá? E essa camada, justamente, ela é uma camada 9 de complementação. Ela complementa, né, a camada 1 e justamente traz essa capacidade de cura interna. O próximo segmento, aqui o último das camadas do DNA, 10, 11 e 12, a gente vai estar indo ainda além, né? E elas, ao invés de serem a sopa em si, pensem na metáfora que eu utilizei, elas são mais como a panela que segura a sopa e que cozinha a sopa. Vamos para o último grupo de 3 camadas, as camadas 10, 11 e 12. E nessas camadas 10, 11 e 12, pensem como um pacote, né? Onde elas estão funcionando em conjunto, elas são as camadas da ação. Então a camada 10, né, o nome é Vaikra, que é até mesmo o nome de uma paraxá, de um trecho da Torá, um livro da Torá que os judeus, os cabalistas, né, leem todos os anos. E a interpretação de Kryon com esse nome é o chamado à divindade, no sentido de reconhecimento do Deus dentro de si, de que algo no nosso DNA tem a crença divina no Deus algo que é completamente quântico, é difícil de colocar numa linguagem 3D. Né? Pensa nessas camadas, nessa parte, trabalhando em conjunto, né? E essa representando justamente a fonte divina da existência lá dentro, aquela crença profunda de potencial infinito e que nos faz, né, que é como se a gente escutasse o chamado
para buscar a divindade. É óbvio que o ser humano tem o livre-arbítrio, até mesmo de negar completamente a divindade. Mas lá dentro vai ter uma pulsação que não vai deixar ela ficar parada, nem que seja despertando certos sentimentos para que ela busque a realização, busque o seu propósito de manifestação do infinito. A camada 11 é uma camada que eu tenho particular relação e conexão, eu gosto muito, e o nome dela é Chochma Micha Halelu. E a interpretação de Kryon é a sabedoria do divino feminino. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses que Kryon traz, né? Não diz sequer a energia feminina, porque o nome em hebraico não tem essa conotação em si. Né? Ele fala dessa sabedoria do divino feminino, né? Que diz respeito à energia de compaixão pura no planeta que está faltando nessa dualidade. Então ela representa a energia masculina e feminina integradas e em equilíbrio. Então não diz respeito à energia da Deus ou algo assim, nada contra, cada pessoa tem a sua manifestação, mas isso aqui vai um passo além. Se a gente for ver no nome hebraico, Chochma em si diz respeito a Sefira, chamada de pai, mas não como masculino, de onde brota na criação, né, o aspecto feminino também. Então um feminino e o masculino estão unidos nessa consciência. Como nós falamos anteriormente, numa intenção, num outro módulo, que é a sabedoria do feminino divino em honra à sabedoria do masculino divino. E a honra do masculino divino em honra à sabedoria divina. Não só interiormente, mas exteriormente. Não está aqui de novo para ser uma sociedade ou patriarcal ou matriarcal, e sim haver o equilíbrio mais profundo nesse momento planetário. E essa energia, por incrível que pareça, ela é muito ativada, né? Principalmente quando vem esses eventos que marcam a humanidade, né? que chocam até mesmo de certa forma, mas despertam a compaixão do ser humano, né? A compaixão pura. E é justamente essas coisas que acontecem, por exemplo, 11 de setembro, o tsunami, amacia o coração, abre o coração justamente para que compartilhem. Não é à toa que tem escritos bíblicos que falam, né, Senhor, não é exatamente nessa forma, mas a ideia está aí, de me tira o coração de pedra e me dá um coração de carne. No sentido de um coração que está aberto para amar, um sentido no coração que se importa com os outros e manifesta a compaixão pura, né, por si mesmo e por toda a humanidade, que é personificado de uma forma com a energia da mãe, né, daquele amor incondicional. Mas essa energia, ela só está disponível e só é despertada através da solicitação do ser humano e de cada pessoa. Nem a gente pode falar de energia da sabedoria do feminino divino, nem as mulheres até mesmo têm, se não a invocarem, se não ativarem, tanto os homens quanto as mulheres. E no caso agora da última camada, em si por último, mas não menos importante, como eu escrevia lá nas redações do colégio, né, para terminar o último parágrafo da redação, nunca curti muito redação, mas no fim nada é por acaso, acabei até escrevendo um livro depois, né, mas talvez a minha professora de português não goste tanto do livro que eu escrevi atualmente, porque não sei se cai nas normas literárias atuais, o que importa é a intenção em si. Mas a camada 12, o nome dela em hebraico, como o Kryon traz, é El Shaddai. E a interpretação é justamente de o Deus Todo-Poderoso, o Deus interno, né? É a camada de Deus dentro do nosso DNA. Óbvio que Deus não está limitado ao DNA, mas ali é algo que está pulsando dentro da gente, é a mais divina de todas as camadas, o Deus interior, né? Então é a mais elevada delas, mas ela está para além, até mesmo como a gente falou, né? Está um estado de entrelaçamento, está como a panela de fundo de toda a criação, mas presente dentro da gente também. E a gente pode fazer dentro do nosso corpo, dentro do nosso campo energético, como um lar para que o infinito habite.
Então, justamente nesse momento da humanidade, a gente não está mais, talvez, impulsionado num nível a buscar os templos exteriores, apesar dos templos exteriores ajudarem as pessoas a se reunirem, se conectarem, mas é muito mais de ativar o templo interior, né? De transformar o nosso corpo num templo e justamente um lugar onde habita a presença divina. E é isso que nós temos como disponibilidade nesse momento da humanidade, onde cada pessoa ativa num nível mais profundo o seu DNA, tem o aparato energético para isso, e a partir da transformação de cada um da sua energia, esse planeta vai atingindo o Tikkun, a sua correção, né, e a elevação de frequência. E é nesse sentido que agora no próximo segmento eu compartilho com vocês uma ativação energética da inteligência inata dentro do nosso ser, associada às 12 camadas do DNA, trazido pela Peggy Phoenix Dubrow. Então espero que vocês possam sentar numa posição confortável, né, e simplesmente se abrir para a possibilidade de o DNA manifestar muito mais do que é possível, né, ou de que aquilo que a gente imaginou. Então, uma boa meditação e ativação, e após a meditação e ativação, eu volto a falar com vocês novamente aqui para finalizar todo o nosso curso Descubra-se como um Ser Energético. Muito obrigado. Sessão de energia, afinando os padrões do novo equilíbrio. Padrão 12. Eu sou um humano universal, afinado à minha inteligência inata. Nesta ativação, nós estaremos trabalhando com um padrão de energia, o octaedro do humano universal. É um padrão de energia que começa na parte de trás da cabeça, na altura do terceiro olho, se expande para os ombros e converge na parte do centro cardíaco nas costas. Nós estaremos trabalhando este padrão de energia em ressonância e junto com as 12 camadas do DNA, ativando mais profundamente a nossa inteligência inata, a nossa inteligência corporal, para que ressoe e manifeste mais do potencial dessas 12 camadas. Então eu te peço para focar no octaedro, na parte de trás do teu pescoço. Tu podes dar batidinhas com os dedos na parte de trás da tua cabeça, em alinhamento com a área do teu terceiro olho. E após, faz o mesmo na parte de trás do teu pescoço e para fora em direção aos ombros. Do pescoço para os ombros. Pescoço para os ombros. E eu te convido a colocar as tuas mãos na área do teu centro cardíaco e centro cardíaco superior no peito. E respira profundamente. E tu podes relaxar as tuas mãos. É através do padrão do humano universal que vais canalizar mais de quem és e afinar o novo equilíbrio de ser, focando-te nesta camada do DNA. Eu sou um humano universal afinado à minha inteligência inata. Camada 1. Respire profundamente, por favor, com os olhos fechados, sentado numa posição confortável. Lembre-se que as palavras que estão dizendo vão ativar movimentos no seu campo de energia de acordo com sua própria sabedoria interior, assim como no seu DNA espiritual. Camada 1. Keter Etz Chaim. Essa é a camada da árvore da vida. É nossa camada biológica. Te alinhas à energia de ancoramento,
E o padrão te apoia para conhecer como uma consciência mais profunda o que é apropriado para ti agora. Nesta camada, experimentas uma profundidade de conhecer a integralidade da tua presença, do teu ser. Agora podes gerar uma maior confiança e segurança. Chegaste preparado para formar parte da vida e crescer na tua realização e expressão de mais de quem és. Onde quer que sintas limitações ou bloqueios de energia, relaxa na energia do amor. Porque ao alinhar-te ao novo equilíbrio, a tua inteligência inata vai te guiar a utilizar cada limitação, cada bloqueio de energia, como um fundamento para construir o teu seguinte nível de expressão. A transformação desta forma leva a novos fundamentos de liberdade, uma e outra vez. No teu corpo físico, as habilidades de tornar-te mais forte, rejuvenescer e regenerar. Codificado nesta camada de DNA está a tua habilidade de ir mais além dos limites do que tem sido aceito no reino do rejuvenescimento e da regeneração. Tens estado desenvolvendo o teu corpo energético e estás aprendendo como integrar esse desenvolvimento dentro do teu físico. Existem muitos benefícios nesta integração. Esta camada do DNA oferece novos alinhamentos com a tua inteligência inata, a tua inteligência universal e a expressão da tua inteligência evolucionária. Realmente existe uma energia de emoção nesta primeira camada de DNA para o que é possível agora. A relação com o teu corpo neste mundo físico e com o teu corpo energético está sendo transformada. Estás tornando-te mais consciente da árvore da vida multidimensional e temos escolhido evoluir mais além das velhas limitações. És bem-vindo a afirmar silenciosamente ou em voz alta: eu sou um humano universal, afinado à minha inteligência inata. Eu sou um humano universal, afinado à minha inteligência inata. E tudo dentro de ti se torna mais leve e mais brilhante. Respira profundamente e fique em paz. Fique em paz e saiba mais de quem você é. Respira profundamente, por favor, e nós vamos para a camada 2 do DNA, Torá Esser Sfirot, o plano divino da lei, também chamada a camada da lição de vida. Existe um brilhante raio de luz fluindo dentro desta camada para iluminar o caminho da tua evolução. Estás consciente de que existem novas formas para que aprendas as tuas lições. Estás desenvolvendo a tua visão evolucionária, o estado de consciência que te permite acessar a sabedoria das lições de vidas passadas. E é uma parte importante do teu desenvolvimento. És capaz de afirmar: lição aprendida, sabedoria adquirida. Através do padrão do humano universal, a camada 2 revela mais da tua sabedoria visionária. Ser multidimensional com todas as tuas lições de vida. É na energia do amor infinito que estás convidado a ver mais claramente as grandes profundidades de quem és. Te tem sustentado com um grande compromisso, transformando os desafios da vida em oportunidades evolucionárias. Podes aprender com mais sorrisos e menos lágrimas. Podes sentir ou intuir um profundo sentido de alívio e de compromisso renovado. Compreenderás mais do que significa teres nascido das estrelas
e como expressar essa sabedoria na tua vida. E respira profundamente, por favor, e fique em paz. Fique em paz e saiba mais de quem você é. Respira profundamente, por favor, e repete junto comigo. Eu sou um humano universal, afinado à minha inteligência inata. E respira profundamente mais uma vez, por favor. E nós vamos para a camada 3. Netzach Merkavah Eliyahu. É a camada da ascensão e ativação. E vai sentir este alinhamento através de cada célula do teu corpo, cada camada do teu DNA, cada fibra de luz do teu ser. A camada 3 continua sendo parte do grupo de ancoramento. Sabes que a ascensão e a ativação acontecem aqui no teu corpo, na tua vida. O processo de ascensão pode-se ver um novo panorama da tua sabedoria pessoal e coletiva. Na energia da ascensão, existem presentes de novos talentos, aptidões e habilidades que são desenvolvidas pela inteligência inata dentro de ti. Estes talentos, aptidões e habilidades vão ajudar a ti e ao coletivo a tomar novas e diferentes decisões para fazer um novo mundo, diferente e pessoalmente e coletivamente. Os padrões de energia seguem em espiral para cima e estas são boas notícias. Existe um momento para seguir o fluxo de energia e existe um momento para direcionar a energia. E tu estás te aperfeiçoando no que isso significa para ti. Tens a habilidade de fazer o melhor uso das energias da tua história e tens um sentido da tua motivação multidimensional na ordem mais elevada. A energia é refrescante e muito pura. Em toda essa grande sabedoria, sente as tuas energias e sente a leveza que vem com este alinhamento de um novo equilíbrio. E respira profundamente, por favor, e fique em paz. Fique em paz e saiba mais de quem tu és. Respira profundamente, foca no teu padrão octaedro, na parte de trás do pescoço, e pode dar batidinhas na área de trás da tua cabeça, em alinhamento com o terceiro olho. E faz o mesmo depois na parte de trás do teu pescoço, para fora, em direção à parte de cima dos teus ombros. E eu te convido a colocar as tuas mãos na área do teu coração e no centro cardíaco superior. E respira profundamente e após relaxa as tuas mãos quando estiveres pronto. É através do padrão do humano universal que vais canalizar mais de quem tu és e afinar o novo equilíbrio de ser, focando-te nestas camadas do DNA. Camada 4 e 5. A camada 4, Urim Vetumim, e a camada 5, Aleph Etz Adonai. Essas camadas trabalham juntas e são parte do grupo humano divino no teu DNA. O significado que nos foi entregue é a luz e o poder, e a energia central, fulcral cristal. O que podes conhecer como a tua ressonância angélica também está presente aqui. Na camada 4, Urim Vetumim, a luz e o poder. Esta energia apoia a tua habilidade de ser empático e é fortalecida e clarificada. O alinhamento do padrão do humano universal apoia uma empatia compassiva com força e resiliência. Este alinhamento te ajuda a cuidar-te ao mesmo tempo que cuida a outros.
Existem limites saudáveis em todos os níveis, enquanto aprendemos a viver mais energeticamente consciente. Ser consciente do desenvolvimento das energias dentro de ti e ao redor de ti requer que estejas nutrido dentro do teu próprio centro. Enquanto és forte na tua luz e poder, no teu centro, inspiras a outros, simplesmente com a tua presença a fazerem o mesmo, conforme a sua sabedoria interior. Este padrão está repleto de energia de enfoque e luz que vem através do padrão do humano universal. É um presente da inteligência inata para tornar-te mais consciente das energias, para compreender, para crescer com sabedoria. Os desenvolvimentos vão continuar e, como sabes, nos anos que vierem, neste alinhamento energético vais poder continuar a conhecer o poder do que significa ter esse empoderamento repleto de paz, ter maior escolha em onde colocas a tua energia. E isso vai ser muito importante, já que ainda existem pessoas em uma grande confusão. Ser consciente do caos e a confusão dentro da expressão humana e inspirar a elevação da ressonância em direção a uma coerência e paz é um uso nobre da tua energia. Claro, isso faz parte do processo de ascensão, pessoal e coletivamente. A camada 5, Aleph Etz Adonai, a energia central cristal, é aqui onde lembras que és um mestre em prática, como um ser humano e na ressonância do teu nome angélico. Vais continuar cuidando-te a um nível físico durante o dia e descansar à noite melhor que possas. Já conseguiste muito. Com o processo de ascensão é permanente em espiral para cima. E a pergunta a ser considerada é a seguinte: é a ascensão uma grande viagem ou uma grande luta? Ou ambos? Permite que a tua inteligência inata te guie nesta grande viagem ou grande luta? Ou ambos? Concordaste com esse estado do ser chamado ascensão. Sabias que ia ser permanente. Entrastes numa nova ressonância e a dinâmica vai mudar. É o momento de uma maior ressonância. É momento de uma maior comemoração, já que a era de graça está se mostrando. Existe um belo padrão de energia central cristal neste alinhamento para ti. Reserva um tempo para reconhecer o que tens conseguido. Saiba que és apoiada em muitos níveis para continuar ascendendo em espiral em direção ao novo nível. A era de cocriação consciente está aqui e és uma parte honrosa dela. Por favor, respira profundamente e fique em paz. Fique em paz e saiba mais de quem tu és. E sorrisos internos e externos são sempre bem-vindos. Respira profundamente, por favor. E nós vamos trabalhar na camada 6 do DNA. Eheyeh, Asher, Eheyeh. O significado é: eu sou o que eu sou. É o que chamamos de nosso eu superior ou ser infinito. Já estás vendo com a tua presença, tudo faz diferença. Este alinhamento ativa mais da tua sabedoria nascida das estrelas e a equilibra com a tua sabedoria nascida da terra. Esta é uma camada da oração e comunicação. Estás pronto para que mude o equilíbrio de poder conforme mais de teus co-criadores lembram a si mesmo como Eheyeh, Asher, Eheyeh. Eu sou o que eu sou. Empoderamento repleto de paz. O que significa isso para ti? Enquanto afinas os padrões do novo equilíbrio, saibas que estás no lugar certo no momento certo.
Existe uma mudança evolucionária nas dinâmicas das tuas relações que é possível agora. Existe uma energia de término e de novos começos e paz. E tu podes afirmar silenciosamente ou em voz alta: eu sou o que sou e tudo está bem. Eu sou o que sou e tudo está bem. E respira profundamente e fique em paz. Fique em paz e saiba mais de quem tu és. Respira profundamente, por favor. Eu sou um humano universal, afinado à minha inteligência inata. E foca-te no octaedro na parte de trás do teu pescoço foca-te no octaedro atrás do teu pescoço e podes dar batidinhas na parte de trás da tua cabeça em alinhamento com o teu terceiro olho. E após, faz o mesmo na parte de trás do teu pescoço e para fora, em direção à parte de cima dos teus ombros. Estás convidada a colocar também, depois disso, as mãos na área do teu centro cardíaco e centro cardíaco superior. E respira profundamente e após relaxa as tuas mãos. É através do padrão do humano universal que vais canalizar mais de quem és e afinar um novo equilíbrio de ser, focando-te nessas camadas do DNA. Na camada 7, Kaduma Elohim significa divindade revelada, a linguagem original do DNA. É a camada do sentido extradimensional. Através do padrão do humano universal, podes afirmar silenciosamente ou em voz alta: eu sou um humano universal, consciente da minha inteligência inata, vivendo e expressando a minha divindade na minha vida diária. Neste alinhamento do novo equilíbrio, através da camada 7 do teu DNA, a tua energia do coração torna-se mais forte. Estão o fortalecimento da tua intuição e a inteligência do teu coração, revelando a tua divindade. Na luz da tua divindade, percebes o teu destino, o teu propósito? Enquanto canalizas mais de quem és, na luz da tua divindade revelada, te torna mais atento da tua inteligência divina. Neste nível de percepção, és capaz de integrar e alinhar-te com o que concordas fazer ou com o que tens concordado em fazer. Existe um forte sentido de inteligência do coração aqui na camada 7 do DNA, que precisa ser capaz de traduzir como e por que estás experimentando a vida, como o que estás fazendo neste momento. A tua habilidade de comunicar-te com a linguagem original do teu DNA é apoiada pelos 144 pontos de luz dentro do padrão de infinita sabedoria na cabeça. Em gratidão e em paz, saiba que os 144 pontos de luz dentro do padrão de infinita sabedoria estão comunicados com o teu padrão do humano universal. E é um alinhamento para apoiar uma comunicação clara, lembrando por que concordaste vir aqui e estar mais comprometido com mais sorrisos. Respira profundamente, por favor. E fique em paz. Fique em paz e saiba mais de quem tu és. E respira profundamente, por favor. E nós iremos para a camada 8, Rohev Baravot, que significa Cavalheiros da Luz. Representa o registro akáshico mestre. É a camada da sabedoria e a responsabilidade.
Se quiseres, podes chamar esta camada 8, Cavalheiros da Luz e a Liberdade. Chegaste ao final de uma velha ressonância e podes escolher tornar-te um Cavalheiro da Luz e a Liberdade. Existem novas introspecções e inspirações nesta camada 8, já que o registro acrástico mestre está aqui. Isto vai mais além das suposições que tivemos de nossas realidades e como criar agora que entramos na ressonância do gênio divino. Enquanto expressas o teu gênio divino, a tua inteligência inata vai guiar-te em direção ao reino da responsabilidade. A tua habilidade de responder conscientemente e o que significa isso para ti agora. Sempre está o equilíbrio de saber quando estar quieto e quando atuar. Também está o equilíbrio de saber descansar. Encorajamos a que prestes atenção à tua energia, especialmente enquanto afinas o padrão à ressonância de um cavalheiro da liberdade e da luz. Rochev Baravut. A energia do gênio divino flui através do teu ser. É um belo padrão e proporciona grande força. E ao mesmo tempo nos lembra quando descansar. E respira agora profundamente nesse momento e descansa. Respira profundamente e fique em paz. E saiba mais de quem tu és. E respira profundamente, por favor, mais uma vez. E nós vamos trabalhar a camada 9. Shekhinah Esh. A chama da expansão, a chama violeta de Saint-Germain, a ativação inteligente da célula humana, a camada de cura que vai além do químico. Respira profundamente e sente, intui, imagina ou pensa nas fagulhas energéticas de luz, nas faíscas energéticas de luz dentro do seu DNA. Existe uma faísca energética aqui. Existe uma faísca quântica de luz aqui. Outra respiração, por favor. A camada do DNA alinha o padrão do humano universal e cria um salto quântico dentro da tua expressão de bem-estar em muitos níveis. Uma comunicação mais forte com a tua inteligência inata através desta camada do teu DNA, te traz os códigos genéticos que vêm das estrelas. És capaz de fazer um salto quântico na expressão de quem és. Essa é uma aceleração de um momento alquimista para ti. Fique em paz com o que és agora. Após, fique em paz com quem sabes que és. O processo de ascensão está são e salvo, e tu estás nesse processo. E na camada 9 pode tornar-te quântico na tua energia da ascensão. Novamente, essa é uma aceleração no momento de alquimia para ti. Fique em paz com o que és agora, e após, fique em paz com quem sabes que és. Bênçãos de Shekhinah Esh. Por favor, respira profundamente e fique em paz. Fique em paz e saiba mais de quem tu és. E nesse momento, sorrisos internos e externos são sempre bem-vindos. Por favor, leva a tua atenção para o octaedro na parte de trás do teu pescoço. Eu sou um humano universal, afinado à minha inteligência inata. E focando nesse padrão na área de trás do teu pescoço, tu pode dar batidinhas atrás da tua cabeça em alinhamento com a área do teu terceiro olho. E após, faz o mesmo na parte de trás do pescoço e para fora, em direção à parte de cima dos teus ombros. Estás convidado a colocar as tuas mãos também agora no teu centro cardíaco e centro cardíaco superior.
Respira profundamente e após relaxa as tuas mãos quando estiveres pronto. É através do padrão do humano universal que vais canalizar mais de quem és e afinar um novo equilíbrio de ser, focando-te nas próximas 3 camadas do DNA. Respira profundamente, por favor. Na camada 10, Vaikra, o chamado da divindade, é o reconhecimento de Deus em ti. Esta camada é parte do grupo de Deus. Através desta camada, o teu padrão do humano universal ativa um equilíbrio poderoso na tua habilidade de manifestar as energias de como é em cima, é embaixo. Os véus da ilusão de separação estão se dissolvendo e a inteligência inata guia-te para saber como e quando expressar a tua poderosa energia de amor infinito. A confiança e a fé são tuas quando respondes ao convite de Deus dentro de ti para conhecer e ser mais de quem és. Todas as camadas do teu DNA respondem a Vaikra, o chamado da divindade. E existe uma ressonância de comemoração dentro de ti. Respira profundamente e permita que o chamado da divindade te preencha conforme a tua sabedoria interior. Quando acreditares que é apropriado para ti, agora ou mais tarde, incentiva-te a cantar a tua versão de Aleluia, para regozijar-se com a tua voz e frequência de expressão de Deus dentro de ti. Escuta quando cantas e aprende o que significa conhecer Deus dentro de ti agora. Respira profundamente e fique em paz. E saiba mais de quem tu és. Respira profundamente, por favor. Eu sou um humano universal, afinado à minha inteligência inata. E vamos para a camada 11, Chokhmah Micha Halelu, a sabedoria do divino feminino. Esta é a sabedoria do divino feminino, pura compaixão, na camada mãe do teu DNA. Neste momento, a inteligência inata guia-te enquanto alinhas as energias femininas e masculinas do teu ser com novos portais de liberdade que se abrem para ti. Estás pronto para atravessá-los? Tem sido um tempo de grande desafio e isso tem sido apropriado. Agora é um tempo de grandes oportunidades. Sabes que és apoiado e nutrido em muitos níveis energeticamente. A sabedoria do divino feminino dentro de ti nutre-te amorosamente. É momento de progredir, é momento de florescer. Tudo está amadurecendo na energia do amor infinito. Sente ou intui o padrão do humano universal, afinado com todas as camadas do teu DNA. Aprende o que significa para ti sustentar o teu poder em grande equilíbrio e continuar evoluindo na tua expressão de luz e energia. Criaste uma coerência que vai trazer bênçãos à tua própria vida e novo equilíbrio e as novas dinâmicas de consciência. Essa coerência também abre grandes bênçãos no coletivo. E respira profundamente, por favor, e fique em paz. Fique em paz e saibas mais de quem tu és. Eu sou um humano universal, afinado à minha inteligência inata. E respira profundamente mais uma vez, por favor.
E nós vamos para a última camada, camada 12. El Shaddai, Deus, Deus Todo-Poderoso, o Deus interno. A camada 12, através do padrão do humano universal. Estás a ponto de conhecer-te com maior profundidade e compreensão. E ao conhecer a ti mesmo neste novo equilíbrio, saberás por que escolheste estar aqui neste tempo. E vai começar a tornar mais claro para ti com relação ao que vem depois. Estás te dando nascimento através da matriz universal do potencial infinito. A tua luz, a tua energia de ascensão já não pode ser eclipsada. Vais conhecer a ti mesmo de maneira diferente agora. E isso te liberta. E reserva um momento para estar em silêncio. Por favor, respira profundamente e fique em paz. Fique em paz e saiba mais de quem tu és. Sorrisos internos e externos são sempre bem-vindos aqui. De humano universal a humano universal, nos amo. E vamos terminar com uma ressonância de saber. Por favor, leva a tua consciência para o octaedro, para a parte de trás do teu pescoço. E pode dar batidinhas na parte de trás da tua cabeça, em alinhamento com a área do terceiro olho. E após faz o mesmo na parte de trás do teu pescoço para fora, em direção à parte de cima dos ombros. Estás convidado a colocar também as tuas mãos na área do teu centro cardíaco e centro cardíaco superior. Respira profundamente com as mãos no cardíaco e cardíaco superior e após relaxa as tuas mãos quando estiveres pronto. Respira profundamente mais uma vez. E é através do padrão do humano universal que vais canalizar mais de quem és e afinar o novo equilíbrio de ser, focando-te nas camadas do teu DNA. Sente, intui, imagina ou pensa na energia ativando-se em cada célula do teu corpo, em cada camada do teu DNA, em cada fibra de luz do teu ser. E eu te convido a, neste momento, a abraçar-te a ti mesmo nas energias do amor infinito e compaixão. E respira profundamente, por favor, e fique em paz. E saiba mais de quem és. E assim é. Trabalho trazido e canalizado por Peggy Phoenix Dubrow. Sessões de energia afinando os padrões do novo equilíbrio. A inteligência inata na vida diária. Eu gostaria de agradecer profundamente a tua participação no curso Descubra-se como um Ser Energético. Primeiramente também te parabenizar, pela disciplina, pela perseverança de chegar até aqui nesse último módulo, após a nossa última ativação energética, dessas ferramentas da nova energia que estão disponíveis. Se tu tiveres interesse e intencionar também positivamente, eu espero que a gente consiga co-criar um novo curso, um curso de Aprofunde-se como um Ser Energético. Mas também deixamos nas mãos e na vontade do próprio Criador, se for de vontade do plano divino, porque a intenção sempre aqui é de auxiliar as pessoas. E se for auxiliar de alguma forma, isso vai se concretizar também, ou se não, também de outras formas.
Mas se vocês acharam que em algum nível isso auxiliou na caminhada evolutiva de vocês, compartilhem com outras pessoas. Esse conteúdo está disponibilizado gratuitamente neste momento. Então, quantas mais pessoas puderem transformar a sua própria energia ou até mesmo entrar em contato uma primeira vez com esse conhecimento, pode auxiliar a humanidade como um todo nessa mudança frequencial planetária. Mas eu gostaria de trazer aqui uma consciência para finalizar justamente o que representa esse curso. E nós falamos de alinhamentos de chakras, nós falamos de tipos de meditação, de respiração, de criação do universo, de camadas da mente, né? Falamos de mundos que existem, dimensões do nosso ser, falamos de prana, falamos de meditação, né? E de várias ferramentas que a gente pode utilizar no nosso processo de evolução espiritual. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem justamente de que o maior poder que o ser humano tem nesse momento não é um poder de prever o futuro, de acessar energias espirituais, até mesmo de curar, autocura ou de cura de outras pessoas, né? Ou de perceber outras vidas. Na verdade, o maior poder do ser humano e que causa mais impacto na nossa realidade é a ação compassiva, a energia da compaixão pura. Então eu convido vocês a praticarem essa ação compassiva, a energia da compaixão pura nos atos de bondade diários. Então não tem algo que seja mais poderoso nesse momento de nova energia planetária que os atos de bondade. Então eu espero que de alguma forma essa semente esteja plantada ou simplesmente coloque uma brasa a mais na semente aí que já existe, nessa fogueira divina que já existe, que está queimando para manifestar toda a luz. Então nesse momento eu te faço uma sugestão e um convite após ter recebido um curso, né, numa doação, num compartilhar puro, que tu pense a respeito de algo nesse momento que talvez tu possas compartilhar com outra pessoa, para equilibrar essa energia, né, do loop de dar e receber. Então, se tu achas, por exemplo, que tu poderias investir financeiramente nesse curso, uma sugestão pode ser doar esse valor que tu acha que vale para uma instituição de caridade, para um projeto social, ou até mesmo, se às vezes não tem a condição financeira para isso, tu podes também doar do teu tempo para alguém, tu podes doar um serviço para alguém, às vezes até mesmo pensar num oferecer refeições para algumas pessoas que necessitam, para fazer com que essa roda gire. Então, quanto mais pessoas estão recebendo e compartilhando, mais a gente entra nesse equilíbrio. Então fica aqui o meu convite, a minha sugestão. Isso não é uma lei, né? Eu não estou coagindo ninguém a fazer isso, isso é algo que parte do interno, mas eu estou convidando justamente para que faça essa corrente, né, de uma boa ação. E pode ter certeza que tem alguém no mundo, tem alguém na tua cidade, às vezes tem alguém na tua família que precise exatamente disso que tu estás oferecendo. E lembrando que, na verdade, no fundo, não é nem tu nem eu que estamos oferecendo. Nós simplesmente somos canais de uma força divina, né, para chegar nas pessoas que têm que chegar. Esse é o significado da palavra em hebraico, tzedakah, no sentido não de caridade, mas no sentido de justiça, tornar justo, tornar equilibrado. O infinito nos dá a opção de sermos canais para a bondade para com os outros. E eu te convido para ser um canal da bondade para outras pessoas a partir daquilo que só tu podes oferecer. Muito obrigado, e o infinito que habita em mim saúda o infinito que habita em ti.